Hola, hola. Bienvenidos a la classe sobre el alfabeto. Aqui você vai aprender quais são as letras do alfabeto espanhol e também vai conhecer alguns sons do espanhol, conhecendo sons que são parecidos entre português e espanhol e sons que são totalmente diferentes entre os dois idiomas. Aqui já te compartilho a tela. Este es el alfabeto español. Atención que todas las letras del alfabeto español son letras femeninas, así que utilizo el artículo la para referirme a ellas. Por ejemplo, esta es la letra A, la A. Entonces voy a decir los nombres, todos los nombres de las letras ya con el artículo para que te acostumbres con eso. Tenemos las letras y abajo esto pequeñito son los nombres de ellas. Así que los leo. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, aquí un poquito más fuerte en la garganta, la G, la H, la I, la J, nuevamente aquí más fuerte, la J, la K, la L, la M, la N, la ñ. Atención, son dos letras, la N y la ñ. ñ. La O, la P, la Q, la R, fuerte, R, la S, la T, la U, la V, la W, dos veces, la X, la Y o Y. Esta letra cambió de nombre con un acuerdo ortográfico en 2010, así que puedes encontrar con el nombre y nombra Y o puedes encontrar como Y también. La Z. Aquí al final traigo dos dígrafos. Estos dos ya no son letras del alfabeto hoy en día, antes sí que eran, ahora son solamente sonidos del español. El sonido che y el sonido elle o eye. Bien. Bueno, ahora que ya conoces las letras por sus nombres, vamos a ver ejemplos de uso de estas letras en español. Voy a poner un poquito más grande y aquí tenemos. Empezamos con la A. La A en español siempre sonamos bien abierta. O sea, aunque aparezca una letra N, que es el sonido sale por la nariz, cuando la A está, el sonido no sale por la nariz, sale por la boca. A ver, Ana, Ana. Para que percibas la diferencia, puedes decir, poniendo la mano aquí, Ana. En portugués decimos Ana, Ana. El sonido sale por acá, ¿sí? Pero si dices en español, Ana, Ana, ya no sale por acá, sino por la boca. Esta es la diferencia entre la pronunciación de la A en portugués y en español. Igual decimos banana, banana, no banana, banana, no, cama, cama. No decimos cama, sino cama, abierto. La A es siempre bien abierta. Bien. La segunda es la letra B. La B suena parecida con la B del portugués. Buenos días, para bom día, Buenos Aires. Solamente no tenemos tan fuerte como B. Es más suavecita. Buenos días, Buenos Aires, ¿sí? Después tenemos a continuación la C. Aquí ya tengo ejemplo. La C tenemos sonidos diferentes, bien como en portugués. Puedo tener el sonido de K, como cama, cama, K, o puedo tener el sonido de S,
como ceniza, ceniza. Con la E y con la I, este sonido de S, ceniza y cinturón. Con la A, la U y la U, los sonidos son como k. Así que cama, corazón y cubiertos. Dos sonidos para una misma letra. Pero eso también tenemos en portugués, ¿no? Después, la D. La D suena como en portugués, pero si está delante la vocal, la letra I, voy a sonar diferente. Esta pronunciación es día, día. ¿Cómo es diferente? Si lo dices en portugués es dia, dia. En español, día, día. Siempre que aparezca la D con la I, vas a sonar di, no G, G. Entrenas, día, días, 18, 18, 10, 10, no 10, sino 10, 10. Bien. Después la letra E. Y una distinción entre portugués y español es que la letra E siempre tiene un sonido cerrado, um som sempre fechado. Eu vou pronunciar como sempre tivesse um acento circunflexo em cima da letra E. Ou seja, eu não digo E, eu digo E. Em algumas regiões é muito comum que a gente tenha a possibilidade de pronunciar E. Essa palavra mesmo em português poderia ser elefante. Elefante. Mas uma possibilidade para a letra E seria dar o som de I, como em elefante, ¿no? En español no tenemos. La letra siempre tiene el sonido E. Así que la pronunciación correcta aquí es elefante. Elefante. La E cerrada, la A abierta, a letra E fechada e a letra A aberta. Elefante. Elefante. T. No chi. T. Café. Aqui é curioso porque parece que você tem um acento agudo. No espanhol, a gente só tem esse acento gráfico, que é o acento tilde, e ele marca tonicidade, não marca mudança no som da letra. Então, eu não vou falar café, que tem um acento aí. Não é café. Eu mantenho o som da letra E a pronúncia correta é café. Café. ¿Quieres tomar un café esta tarde? Café. Igual aquí, enero, enero. Siguiente, tenemos la letra F, que suena como en portugués, así que fuego, fresa, no hay distinción. Si está delante vocal o si está delante una consonante, suena igual. É o mesmo som que português. Depois eu tenho a letra G, la G. Aquí también tengo sonidos diferentes para la misma letra, como en portugués. Atención, si está acompañado de la A, G, G, gato. Si está acompañado de la E o la I, arranha un poco na garganta. Es como gente, gente, gitana, gitana. Con la U y con la O ya suele ser como A, como con la A. Gustar, gustar. Con la O también sería igual. Y cuando está como G-U-A, G-U-A es gua, como en portugués. Gua, Guatemala, Guatemala. G-U-E, G-U-E, guerra, guerra. Guitarra, G-U-I, guitarra, con una consonante R grande, grande. Entonces la gran distinción es entre E y I, que va a ser gente y gitana, pero también es algo que tenemos en portugués, esta diferencia
con la letra G cuando va delante la E y la I. La letra H não tiene sonido. A letra H não tem som. Então, você vai ler as palavras com H como se o H não tivesse ali. Por exemplo, hola, hombre, hoja, como se a letra não estivesse ali. Después tenemos la letra I, que suena como en portugués, igualita. Ejemplo, iglesia, iglesia, para igreja. A continuación, la letra J. Está la J. J. La J tiene un sonido aqui. Vai ser na garganta, vai arranhar um pouquinho. E nesse caso, diferente da letra R, que só muda esse som quando tá com E ou I, aqui é com todas as vogais. Então, independente da vogal que apareça, a letra J sempre vai ser La J es jardim, jardim, jefe, jefe, joven, joven, jugar, jugar, igual. No hay distinción delante las vocales. Después, la letra que viene es la K. Voy a ponerla aquí. La K. Es común que encuentres la K solamente con palabras extranjeras, ¿sí? Entonces, el sonido va a ser K, como en portugués también tenemos K. Entonces, un ejemplo es kilo, de kilogramo, ¿sí? Kilo. Bueno, después, la letra que viene es la L. Voy a subir un poquito más. La L tiene una cosa muy específica. Primero, hay que tener en cuenta, se precisa considerar, que a letra L não faz som de U em espanhol. Tendo isso, veja só, você vai manter sempre a mesma pronúncia. Se você fala luna, luna, fica assim de lado para que você perceba e você faça também onde é que a sua língua toca quando você fala luna, luna, luna. A língua toca no céu da boca. E é esse mesmo movimento que você vai manter para pronunciar essa palavra aqui, a segunda. Então, natural, luna, natural. Percebe a sua língua tocando no céu da boca? É aí que ela tem que ficar quando você for falar a letra L em espanhol. Seja no começo de palavras, seja no final de palavras, seja no final de sílabas. Um exemplo aqui é almohada, almohada. ¿Percibes? Almohada. Bien, así es. El Salvador, el país, El Salvador. Final, final. Não é final, é final, porque está en español. Repite entonces. Luna, natural, final, almohada, El Salvador. Muy bien. Después tenemos la letra M, que en español tiene sonido igualito al portugués. Ejemplos de palabras. Madre, miedo, también, si está dentro de la sílaba, dentro de la palabra, suena igualita también. Después tenemos la letra N. La N suena como en portugués, así que ejemplos, nombre, nadie, no hay problemas. Una letra que es nueva es la ñ. Nueva para ti que estás empezando a estudiar el español. La letra ñ es el sonido de ña, ña, ña. Así que la pronunciación de la primera palabra es España, España.
montaña, montaña. Otoño, otoño. Niño, niño. Este es el sonido de la letra ñ. Después tenemos la O que tiene un sonido siempre cerrado. Novamente, assim como a letra E é sempre E, a letra O é sempre O. O. Isso mesmo. Apareceu a letra O ali, você vai fechar o som. No espanhol, a gente fala que as letras é muito fácil de ler em espanhol, porque as letras têm sempre o mesmo som. Não tem muita mudança. Se está diante de uma letra ou outra, uma vogal, uma consoante, não. O som é sempre o mesmo. Então, apareceu uma O, uma letra O, você vai fechar. Vai falar O. Exemplos, ojo, ojo. Também não vira U. A letra O não vira U. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. Em português, você fala domingo. Domingo é o seu uso para a letra O no português. Ela vira U, às vezes vira O aberto, às vezes vira U. Muito comum que vire U. No espanhol não tem essa mudança, então a pronúncia aqui do dia da semana é domingo. Domingo, sempre O. Domingo. Aqui temos oso, oso, e ocho, ocho. Nunca hay, no hay este cambio, ¿no? Para sonido de U. Después tenemos la P, que suena como portugués. Ejemplos: pan y padre. Después la Q. La letra Q también tiene un sonido como en portugués. Voy a decir queso. Es común la letra Q aparecer con una letra U, QE, QI, como en portugués es, entonces QUE, QUI, entonces 15, voy a decir 15, queso, no hay distinciones en la pronunciación. Después tenemos la R. Aquí sí hay un poco de diferencia porque hay la lengua vibra, a língua vibra um pouco mais. Você fala r. Se o R estiver no começo da palavra, principalmente, ele vai ter um som mais forte. Não vai ser raton. Veja como é em português a pronúncia. Seria ha, ha. Em espanhol é ra, r. Raton, raton. Bien? Raton. Repite. Raton. Bien como rojo. Aqui é mais difícil porque eu tenho um som mais vibrante. Rrr, a língua treme mais. E o outro que é aqui na garganta. Faz exatamente esses sons para que você vá entendendo como é que funciona aí o seu mecanismo na hora de pronunciar em espanhol essas palavras, esses sons. Então, rojo, rojo, rrr, rojo, rojo. E não é rojo. Lembre que o O não vira U no final de palavra. Então, rojo, rojo, que é a cor vermelha. Rojo. Quarto. Por que eu trouxe quarto no meio de o R dentro da palavra? Para que você perceba que eu falo em português, por exemplo, quarto. Quarto. Em espanhol é quarto. Quarto. Eu tenho a minha vibração ali também com R. Quarto. Quarto. Não é quarto, é quarto. Vibra. Claro que isso você faz mais forte agora para que você aprenda, para que você entenda como funciona. E no decorrer do seu aprendizado, isso vai ficando mais espontâneo, mais natural. Você não vai ficar falando com tanta ênfase no R, vai soar mais natural à medida que você ganhe fluência, que você ganhe naturalidade na sua pronúncia. Então, quarto, quarto. Vê como é mais natural? Rojo, quarto, ratón, ratón. Amor. Aqui no final da sílaba também é interessante perceber que é amor. Amor tem uma vibraçãozinha no final. Bem como o verbo reír. 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 Tem no começo e tem no final. Reír.
que é o verbo rir em espanhol. Depois, seguinte, temos lá esse, que soa sempre como S. Então, siempre, siempre. Casa, casa. Televisão, televisão. Eu deixei um lembrete aqui que é não faz som de Z, porque em português essa palavra aqui é televisão. Então você pode ter a tendência em falar televisão como televisão, falar televisão, mas é televisão. Si de sapo, sion. Aqui também, em português, a pronúncia é casa. O S tem o som de Z. No espanhol, vai ser o mesmo som de S. Então, caça, caça. Tem uma diferença entre português e espanhol. Depois, lá, T. A letra T também tem um som muito parecido com o português, mas tem a exceção da letra I. Então, se eu falo com A, com outras vogais que não sejam aí, eu falo como português. Por exemplo, aqui, tarde, tarde. Igualzinho. Muito parecido eu falar tarde. A diferença vem no R, no E, mas não no T. Tarde, tarde. Não tem diferença aqui. Trabalho, trabalho, com o R também não tem diferença. Mas se aparecer com a letra I, eu vou ter o mesmo fenômeno que aparece lá com o D, I. E eu não digo di, eu digo di. E aqui eu não falo ti, eu falo ti, ti. Assim que tio, não tio, tio, não. Tio, tia, tia, tio. A língua vem aqui entre os dentes. Tio, tio, tia, tia. Diferente de tio, tio, tia. Esta es la gran diferencia de uso de la letra T entre portugués y español. Después tenemos la letra U, y también es una vocal, la última vocal que conocimos, la última vogal, A, E, I, O, U, las mismas vocales que tenemos en portugués. Y un ejemplo de pronunciación, uno, sonido igualito, uno, como en portugués. Después, la letra V. La V, la V, aqui a gente vai encontrar um som parecido ao som do B. Suave como o B do espanhol. Por exemplo, ua. Ua. Que? Ua. Você não faz nem tão forte como uba e nem faz o V como uva. É ua. Ua. Ai, que difícil, prof. Treinando você consegue. Você chega lá, não se preocupe. Acredite na sua capacidade, porque eu acredito em você. Vino. Vino. Aqui, vino. É um meio termo entre o B e o V. E atenção que em alguns países, algumas regiões, você vai escutar o som de V, mas não é comum no espanhol. Você vai encontrar isso por causa das interferências de línguas indígenas com o espanhol em algumas regiões. Então, sim, você pode escutar como vino em alguns lugares, mas é comum no espanhol geral que a pronúncia seja vino, vino, vino. Bien? Vino, a bebidinha. Viajar, viajar, viajar. Verde, verde, verde. Letra V, entonces vimos. Después pasamos a la W. W aquí es común encontrar en palabras extranjeras también. Y tiene sonido de U. Por ejemplo, leo esta palabra como wifi. Wifi. Uhum, wifi. É isso mesmo que você ouviu. Wifi. Aquí, whisky. Whisky. Perfecto. Bueno, tenemos algunas otras dos letras más. La X, que tiene sonidos distintos. Te comento. Puede ser táxi, táxi. Aqui igualito, não? Como português decimos táxi, táxi.
este sonido de X es como el nombre de la letra X, entonces taxi, éxito, éxito, decimos examen, examen también, pero en algunas palabras la X tiene sonido de S, como xilófono, xilófono, que é um instrumento musical, xilófono. Y en este caso muy específico, decimos México, México. Atenção aqui porque é contexto cultural. México, antigamente, o país era escrito assim o nome. México, México. Se escrevia com J. Por isso, este sonido de J. Lo que passou? Mudaram o nome do país, colocaram um X aí, uma X, no nome do país, mas mantiveram a pronúncia. O povo já estava acostumado a falar México, claro, não, vamos manter. Vamos mudar a grafia, mas vamos manter a pronúncia. Então, continuou a pronúncia sendo México no país. México. As coisas que são do México são mexicanos. Então, mexicano, comida mexicana, uma chica mexicana, que é natural do México, de México é mexicano. Então, exclusivamente aqui ao redor da palavra México, você vai usar o som de J para a letra X, porque aqui é um contexto cultural. Tenemos aquí la Y, que puedo tener sonidos diferentes para esta misma letra dentro del español. Atenção, a isso decimos acento. Aqui a gente já começa a falar de sotaque. Eu tenho sons diferentes para essa letra porque eu tenho sotaques diferentes dentro do espanhol. No espanhol, a gente tem 21 países falando espanhol só como língua materna. Aí depois você vai considerar os estrangeiros, os países que falam espanhol como segunda língua. Então tem muita cultura aí, tem muito acento aí dentro, tem muito sotaque aí dentro. Então eu vou te falar aqui sobre 3 sotaques, 3 acentos, 3 possibilidades de pronunciar a letra Y. Puedo decir yo, yo. Y voy a decir las otras con este mismo acento. Yo, ayer, ya, ayuda. Yo, yo. Otro acento. Yo, ayer, ya, ayuda. Como si fuera una I. Como si fuera una I. Y otra posibilidad, que es el español rioplatense, donde puedes escuchar en parte de Argentina, en Uruguay, en parte de Colombia, que sería yo, ayer, já, ajuda. Te contei 3 sotaques diferentes para uma letra. Qual é o correto, prof? Todos. Todos são corretos. Qual que eu uso? Você escolhe. Você escolhe, só precisa ser coerente, para você não falar no começo show, depois muda para je, depois muda para ya, para ayuda. Calma aí, você escolhe um e segue, para que você seja coerente no que você está falando, na maneira como você está falando. Mas não se preocupe com isso agora. Você vai conhecer e vai escolher qual é mais fácil para você, ou qual você acha mais bonito, ou qual você escuta mais, porque você já teve contato, então prefere utilizar esse. Não importa. Todos são corretos, todos são em espanhol, e você escolhe como quer se comunicar dentro do idioma. Tenemos la letra Z, por fin, que tiene un sonido de S, S, S. Ou seja, não vou fazer Z, não, é S. Exemplo, sapato, sapato. Não é zapato, olha lá, hein? Olha lá, não é zapato, é sapato. Sumo, sumo, sumo. Sona, sona, siempre este sonido. Vimos entonces las letras del alfabeto español, los sonidos de estas letras y ahora vamos a conocer
los dígrafos que tenemos en español. Muy comunes tenemos che, che. Se aparecer o CH no espanhol, você não vai falar como sh, como em português, né? Seria cheio, Chile. Aqui é ch, ch. Independente da vogal que acompanha, é ch. Então, Chile, Chile. Tchau, tchau, a despedida. Tchau. Leche, leche. Mucho, mucho. Aqui, ed, eu tenho também possibilidades de pronúncia, bien como la Y. Então, eu posso usar. Vou te falar também os três acentos. Os mesmos três acentos que eu usei aqui em Y, eu vou te mostrar em ed. Inclusive, pode ser eye. Ed, dois L's, quando aparecem juntos, o som é diferente de ele, de um L só. Então, eu posso descer aqui. Llamar, llamar, llamar. E vou falar todas as outras palavras aqui com o mesmo acento, com o mesmo sotaque. Llamar, silla, calle, llave. Segundo, llamar, silla, calle, llave. Foi o 2. Próximo, chamar, silla, cachê, chave. 3 possibilidades para pronunciar igual a essa letrinha aqui, Y, tá? Novamente, são acentos. Todos estão corretos. Y la doble R también es un dígrafo del español. Decimos un poco más fuerte cuando aparecen las dos R's juntas. Así que digo perro, perro, cachorro. Aqui já é para explodir sua cabeça, ó. Perro é cachorro e cachorro é filhote. Eu posso ter então um cachorro de perro, filhote de cachorro. Arroz, arroz, tierra, tierra. Uma vibração mais forte quando eu tenho os dois R's juntos. E muita atenção, em espanhol, escrevemos dois R's, mas não escrevemos dois S's. Não temos esse dígrafo no espanhol. Geralmente, as palavras que em português são escritas com dois S, em espanhol escrevemos com um S só. A exemplo de professora, professora, se escreve com um S em espanhol. Não escrevemos LH. Esse som do LH vai ser um pouco semelhante com o dígrafo ed em algum acento, algum sotaque. Não escrevemos NH e também não temos C cedilha no espanhol. São aqui escritas que temos no português e não temos no espanhol. O que não descarta os sons, porque o C cedilha ele vem representado na letra S e na letra Z, que é o mesmo som também. Por exemplo, em espanhol, em português eu tenho a palavra cabeça, cabeça. Tá um exemplo aqui. Português, cabeça. Em espanhol, a pronúncia é a mesma, mas a escrita é cabeça, cabeça. Então, esse som de C cedilha ele é representado no espanhol pela letra C, tá? Ou pela letra S também. Mas eu não escrevo C cedilha em espanhol em hipótese alguma. Finalizamos a aula sobre alfabeto, letras e sons do espanhol. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Muchas gracias e hasta pronto!